Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareia e nesse vídeo nós vamos falar sobre um rei que foi ficando cada vez mais obcecado, o rei Saul. Nessa época, ele havia feito um monumento em honra a si mesmo e Samuel, que tinha pena dele, havia passado a noite inteira em oração em favor do rei. Porém, Deus havia dito que não estava mais com Saul, porque ele, Saul, o havia abandonado e constantemente desobedecia suas ordens. Depois daquela noite em vigília, Samuel foi encontrar Saul. E assim que eles se viram, Saul foi logo dizendo: "Eu obedeci às ordens do Senhor." Isso porque Deus havia ordenado, através do profeta Samuel, que o rei Saul e os seus soldados aniquilassem os amalequitas, e ele convocou seu exército. Porém, Saul e seus soldados não obedeceram totalmente. Eles só mataram aquilo que não tinha valor para eles. Bom, diante dessa afirmação, Samuel pergunta: "Então, por que é que eu estou ouvindo um mugido de gado e o berro das ovelhas?" E o rei responde então que foram os soldados que pegaram o melhor dos animais para serem sacrificados ao Senhor, mas que eles haviam destruído completamente o resto. E olha o que é dito em 1 Samuel 15, de 16 a 31. "Fale", disse Saul. E Samuel continuou: "Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo? O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que lhe oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele." Então o profeta Samuel ordena que tragam o rei Agag, e ele o executa ali mesmo. Depois disso, o rei Saul nunca mais voltou a encontrar o profeta Samuel em vida. E foi então que Deus ordenou ao profeta Samuel que enchesse um chifre com azeite e que fosse para Belém, porque lá ele ungiria um filho de Jessé que se tornaria rei no lugar de Saul. E a palavra diz que um espírito mau começou a atormentar Saul. E os empregados sugeriram que encontrasse alguém que tocasse lira, porque assim, quando o espírito mau viesse, a lira seria tocada e o rei ficaria bom novamente. E foi assim que trouxeram Davi, que entre outras coisas também era músico. E daí em diante, toda vez que aquele espírito mau vinha, Davi pegava sua lira, tocava e o rei se acalmava, porque o espírito mau saía de Saul quando isso acontecia. E o rei Saul gostou tanto de Davi que fez dele o seu escudeiro. Passado um tempo, acontece um dos momentos mais memoráveis narrados na Bíblia. É quando Davi derrota Golias em combate singular. Depois disso, todas as mulheres das cidades de Israel passaram a cantar: "Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Elas cantavam, dançavam, tocando pandeiro e lira com essa canção. Mas é claro que Saul não gostou nada disso. A palavra diz que foi aí que ele começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. Lembrando que nessa época Davi fazia parte da corte de Saul. Ele acabou ficando muito amigo do príncipe Jonatas, o primogênito de Saul. Um dia o espírito mau dominou Saul e ele começou a agir feito um louco dentro de casa. E Davi então começou a tocar a lira como ele fazia sempre que isso acontecia. E nesse momento Saul estava segurando a sua lança. E ele então atira a lança na direção de Davi. A intenção era cravar Davi na parede. Ele tentou por 2 vezes, porém sem sucesso, porque Davi o conseguiu se desviar. E a obsessão de Saul por Davi só crescia. Então o rei resolveu afastar Davi da sua convivência. E ele coloca Davi então como comandante de 1000 homens. E Davi teve muito sucesso. E chegou então a festa da lua nova. E quando o rei nota que Davi não está presente, ele acaba perguntando por ele.
E Jonatas responde explicando. Ele diz que Davi havia pedido licença para ir até Belém, porque ele pretendia oferecer sacrifícios por lá. E foi então que o rei Saul atira a lança contra seu próprio filho, Jonatas. E Jonatas então se levanta e sai furioso da mesa. Depois, quando Saul estava debaixo de uma árvore, rodeado por seus soldados, ele começa a questionar, perguntando sobre Davi e seus valentes. Esses são soldados que se juntam a Davi, formando um exército de mercenários. Naquele momento, debaixo da árvore, um edomita responde que sabe de Davi, que viu ele conversando com um sacerdote chamado Aimeleque. Esse sacerdote havia ajudado Davi, até dado pães e a espada de Golias para ele. E Saul, sabendo disso, manda então chamar o sacerdote Aimeleque e todos os seus parentes que também eram da família sacerdotal. E ele ordenou que matasse todos eles. E foi o que fizeram. Acabaram matando 85 sacerdotes. Como se isso não bastasse, ele também mandou matar todos os homens, mulheres, além do gado, as ovelhas, os jumentos, os animais. Todos foram mortos. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, conseguiu fugir. E foi ao encontro de Davi e contou para ele tudo o que havia acontecido. Depois de algum tempo, Davi, que tinha passado a se esconder do rei Saul, se escondeu em uma caverna. E o rei Saul, que estava procurando por ele, começou a sentir que estava muito apertado e precisava fazer as suas necessidades. Então ele entrou numa caverna e era essa mesma caverna que Davi já estava, escondido lá no fundo. E os valentes de Davi começaram a incentivá-lo que ele fosse lá e acabasse com o rei, porque eles entendiam que aquele era como se fosse um sinal do Senhor, uma oportunidade para que tudo isso se resolvesse. Davi vai se arrastando de mansinho até onde o rei está e corta um pedaço da capa dele, isso tudo sem que ele percebesse. Então Saul termina, se levanta, sai da caverna e Davi grita e conta o que havia acontecido. E ele até chega a mostrar o pedaço da capa que ele havia cortado. E Davi afirma que essa era a prova, que ele não tinha nenhuma intenção de se revoltar e que ele não estava contra o rei. E Saul começou a chorar. Então disse a Davi: "Você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, enquanto que eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Que o Senhor o abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora estou certo de que você será rei de Israel e que durante o seu governo o reino continuará firme. Mas jure, em nome do Senhor, que você não acabará com os meus descendentes." E Davi jurou. Depois disso, Saul foi para casa e Davi também voltou para onde ele morava. Porém, certa feita, contaram para Saul onde Davi estava escondido. E ele partiu atrás de Davi, apesar do reconhecimento, do juramento e tudo mais. E eles acamparam então num monte. E durante a noite, Davi e Absai entraram no acampamento, onde Saul e seus soldados então estavam dormindo. E Saul dormia no meio do acampamento, seus soldados em volta, com a lança, sua arma preferida, fincada no chão, ao lado da sua cabeça. Davi, então, vai até lá, pega a lança de Saul, um jarro também que estava do lado da cabeça dele, um jarro de água, e ninguém viu, ninguém acordou. E Davi, então, passou para o outro lado do vale, foi lá no alto de um monte, numa boa distância já entre eles, e começou a gritar. E perguntava o que ele havia feito, que crime ele tinha cometido, por que ele ainda estava perseguindo o Davi. E Davi diz então para algum dos homens lá do rei ir buscar a lança. E Saul, por fim, acaba por abençoar novamente Davi. E até diz: "Tudo o que você fizer dará certo." E depois desse episódio, Saul volta para casa. Bom, pessoal, essa é a história de hoje. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Não esqueçam de dar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.